a palavra que liberta, a palavra que transforma o vazio pecador em uma nova criatura. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui estamos nesta noite, porque o Senhor Ele nos deu esta incumbência, esta responsabilidade de pregar a sua palavra gloriosa. Glória a Jesus. E aqui em Lucas, Deus colocou no meu coração nesta noite, neste dia, aleluia, para pregar esta palavra de certa parábola de um homem que tinha 2 filhos. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, vai dizer o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui, amigo ouvinte da palavra de Deus, esta parábola, ela refere-se ao pai que é Deus. Este pai de família que tinha esses 2 filhos, este pai é o nosso Deus. Estes 2 filhos, esta parábola, ela está se referindo a pessoas que estão na casa do Senhor, dentro da casa de Deus. Mas a Bíblia fala que esse jovem, certa vez ele foi lá onde o seu pai estava, e ele fez uma proposta. Ele fez uma proposta dizendo: Pai, eu quero a minha parte que me cabe. Por alguns dias, o pai ficou observando esse pedido, e de repente o pai disse consigo, a Bíblia aqui não diz, mas eu creio que ele disse: eu vou fazer o que meu filho está pedindo. E a Bíblia diz que o pai repartiu os seus haveres. E não muitos dias, o filho pegou a sua parte e saiu para uma terra distante. Quando a pessoa ele não quer nada com Deus, quando a pessoa não quer compromisso com Deus, ele quer ficar bem longe. Ele não quer vir para perto. Ele quer ficar bem longe, no escondido. A Bíblia diz que Adão, quando pecou, Deus ia falar com ele toda na viração do dia. E quando Adão observou que o Senhor estava chegando, ele correu e se escondeu detrás de uma árvore. As pessoas que não querem Deus, eles se escondem. Mas Deus, nesta noite, Ele está te chamando, Ele está te convidando para você vir para o caminho. Louvado seja Deus, aleluia. Agora esse jovem, ele sai para uma terra distante, começa a gastar todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo como ele bem quis. Conseguiu amigos, mulheres, mas a Bíblia diz que ele chegou um dia que o dinheiro dele acabou, e para piorar, sobreveio àquele país uma grande fome. Agora aquele homem sem nada, sem emprego, sem dinheiro, sem amigos, o que foi que ele fez? Saiu procurando emprego e ninguém lhe dava um emprego. A Bíblia diz que ele achou um homem naquela cidade, naquela região, que deu um emprego para ele de apacentar porcos. Agora, imagina aquele homem rico, o pai dele, que ele deixou lá na sua casa. O pai tinha do bom e do melhor. Quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha roupa, ele tinha dinheiro, ele tinha calçados, ele tinha tudo. Mas ele desejou no coração de sair. Como às vezes a pessoa está dentro da igreja e ele dá desejo de sair,
chega um amigo, entre aspas, e convida ele, e ele vai saindo aos poucos, e de repente ele está bem distante. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele ficou bem distante, e quando a pessoa ele sai, acontece algo na vida dele, que depois ele começa a chorar. Mas é Deus dizendo: eu estou te dando uma segunda chance. Volte para a casa do Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Agora aquele jovem começa a cuidar de porcos. E a Bíblia aqui relata que certo dia ele estava dando comida aos porcos. E ali ele estava observando os porcos comendo. E a Bíblia diz que ele desejou alimentar-se das alfarrobas dos porcos, o que os porcos comiam. Mas o interessante neste texto, o interessante nesta mensagem é que no versículo 17 vai dizer o seguinte: caindo em si, disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o Senhor e diante dos céus. Já não sou digno de ser chamado o teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele não ficou só no pensamento, ele levanta e parte à casa do pai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando o filho vem para a casa do pai, o pai já estava esperando, e o pai já esperava ele, aleluia, porque quando o filho saiu, o pai tinha uma esperança de um dia ele voltar. Louvado seja Deus. Se você saiu da casa do pai, ele está te esperando de braços abertos, ele está nesta noite te convidando, te dando esta chance maravilhosa. E a Bíblia diz que ele foi, e quando o pai dele avistou ele, correu ao encontro do filho. E a Bíblia diz que quando chegou aquele momento do encontro, aleluia, o pai beijou o seu filho, e o filho disse: Pai, creio que chorando, o texto não diz, mas eu creio que é chorando. Ele disse: Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu confesso que eu errei, eu confesso que eu fui rebelde, mas eu estou aqui, Pai. Pelo menos não me trata como teu filho mais, mas como um dos teus trabalhadores. E o pai disse: não. O pai manda chamar o seu servo, chama o seu servo e diz: trazei agora a melhor roupa, traga aquela roupa que está guardada, porque eu sabia que meu filho ia voltar. Traga a aliança, porque ele quebrou a aliança, mas eu vou dar outra chance para ele, eu vou dar uma nova aliança para ele. Louvado seja Deus, aleluia. Traz sandálias, porque ele está descalço. A pessoa que andava descalço, ele era escravo, mas quando o filho volta, o pai manda trazer logo sandália, porque ele não vai ser mais escravo do pecado. Louvado seja Deus, aleluia. E agora ele diz: não falta outra coisa, vai lá na fazenda e mata um novilho cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Nesta noite Jesus quer te achar. Apareça, aceite a Jesus como Salvador. Hoje é o teu dia. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Você tem que confessar Ele com a sua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca tu confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Você tem que confessar, você tem que aceitar. Jesus disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
céu. Por isso, nesta noite é a tua chance. Venha em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ora, Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Deus te chama nesta noite, meu amigo. Deus te convoca nesta noite, minha amiga. Louvado seja Deus. Deus, Ele ama o seu povo. Deus, Ele ama esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algumas coisas que nós faz de errado aborrece ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nosso irmão Isaac.